é altamente também heterogênea do ponto de vista dos diferenciais de produtividade. E já explico qual é a lógica disso aí. E outra coisa também, creio que tu falaste, também Catani, a gente fala assim, a Ford do Brasil, a Nestlé do Brasil, não sei o que do Brasil. No Brasil, cacete. No Brasil! Isso que o Carrion tinha que ter feito, em vez de proibir que falasse, né? E aqui de habilidade vocês mudam, né? Não pode, o link, você não pode falar link, vocês quase não falam mais, né? Então, em vez de dizer proibir essas coisas, dizia, não pode, todas as empresas de capital estrangeiro no Brasil chamam-se empresa tal no Brasil, não é do Brasil. Não é do. Tá? Estamos entendidos? Bueno, aí as empresas brasileiras, a indústria brasileira, também falaram na questão aí está na relação externa. Países como o Brasil se destacam, eles são, né, um surgimento, um desdobramento do que existia aqui, como um país puramente subdesenvolvido, Bolívia, Paraguai, mas aí os subdesenvolvidos industriais passam a exportar produto primário e produto secundário para o país desenvolvido. Antes só importava secundário daqui. Né? Agora ele está exportando. Sabe por quê? Porque vale muito mais a pena para o país desenvolvido ele passar a produção industrial atrasada, cuja matriz tecnológica ou matriz teórica é a matriz da físico-química clássica, da física newtoniana e da química do carbono. Hoje, a produção moderna, hoje eu digo, desde a década de 70 do século passado, a matriz ideológica moderna é da físico-química quântica. Indústria aeronáutica é coisa vagabunda, meu amigo. É motor de pistão, no máximo a jato, né? Toda a matriz teórica é da física clássica. O que interessa é para a aeroespacial, diferente. Os automóveis brasileiros. Bom, o automóvel é um negócio vagabundo do ponto de vista da física. Câmara de combustão é a mesma que se tinha no século XIX. A mesma coisa, exatamente a mesma coisa, mais bem aperfeiçoado, mais desenhado, concepções de válvulas, etc. Mas o princípio é o mesmo. O que é de diferente na produção automobilística contemporânea? É a introdução de sistemas eletrônicos. Isso aí, microprocessadores, sensores, etc., no automóvel. A eletrônica embarcada, tá? Que é gerada externamente. Mais do que isso. Então o Brasil cada vez compra menos produção do secundário do país desenvolvido, compra produto de R&D, Research and Development, ou pesquisa e desenvolvimento, tá? Embutido na importação, ou as empresas aqui no Brasil, as empresas no Brasil, produzem a modernidade industrial defasada. Esse é o ponto central. A concorrência capitalista no centro, na Europa, Estados Unidos e Ásia, está sempre competindo ao nível da tecnologia. E está sempre com tecnologia pronta para pôr no mercado, mas tem um probleminha. Se eu colocar o que eu acabei de descobrir agora, 2 meses atrás no mercado, eu vou ter que fazer investimento em capital físico para produzir isso aí tudo. E o capital físico, as máquinas, equipamentos que estão aqui produzindo, que poderiam produzir ainda durante 5 ou 10 anos, ter obsolescência física em 5, 10 anos, eu faço obsolescência tecnológica instantânea. Pô, eu vou perder essa grana. Como é que eu faço para não perder essa grana? Eu vendo para os novos países industrializados. Aí a companhia brasileira compra a tecnologia que está se tornando obsoleta do ponto de vista tecnológico e coloca aqui dentro. E aí todos os jornais, e do Fantástico, moderniza a economia brasileira. Moderniza, claro que moderniza, mas moderniza retrasada. O que significa, nunca vai competir com a matriz no internacional, porque está usando a tecnologia, que aqui é nova, mas já é velha no mundo. A empresa de primeira linha, multinacional no Brasil, a qual vende para a empresa de segunda linha os seus ativos, a empresa de segunda linha vende para as de terceira linha e de quarta linha. Tá? E a outra
nós queremos. Vale dizer, entenderam o que eu disse? A heterogeneidade vertical de produção na indústria brasileira. Não só extensa, o campo da indústria brasileira, mas também verticalmente heterogêneo, de maneira como não existe no mundo. E que tem uma funcionalidade que é o seguinte: a empresa de mais baixa produtividade em cada ramo é aquela que tem que colocar o preço relativamente maior, porque ela tem custo de produção maior por ter baixa produtividade. E a empresa líder toma como referência do preço de mercado, o que ela poderia vender por 60, a empresa de mais baixa produtividade está vendendo por 100, para falar em Luiz, facilitar o entendimento, e a empresa líder poderia vender por 60 com a mesma taxa de lucro. Ela não vende por 60, ela vende por 98, um pouquinho mais baixo o preço. Ela conquistar a fatia de mercado, mas ela não arrebenta com a pequena empresa. Até porque o espaço brasileiro é muito grande, tá? E o espaço de circulação também é outro dado. Curioso. A matriz de transporte talvez mais absurda do mundo é a brasileira. O Brasil tem como veículo, espaço de circulação mercantil, aquele tipo de transporte que, à exceção do transporte aéreo, é o mais caro, o transporte rodoviário. Por interesse de geopolítica, que eu não vou ter tempo de falar dos 3 minutos agora que eu tenho e tal. Né? Mas isso aí é vontade de resolver questões de poder local. Uma cidadezinha, assim, Deus me livre de Passa Quatro, né, de Santo Antônio, não sei das quantas, tem uma empresa de transporte. Ela não vale nada, é pequenininha essa empresa, mas é o que nós temos. E ai de quem propor um ramo ferroviário, um ramal ferroviário aqui perto, que vai prejudicar a nossa empresa, está sendo... Isso é uma rapidinha ilustração que tinha para verdade. Ok. E o Brasil produz, então, continua exportando. E o Brasil moderno é o mesmo país que na década de 70 tem os 6 primeiros produtos da pauta de exportação do Brasil são do setor primário: agricultura, pecuária, indústria extrativa, vegetal e mineral. Cacau, café, algodão, minério de ferro, carne e... Falta um aqui? Laranja. Suco de laranja, coisa do gênero assim. Tá? Mas é isso. Os 6 primeiros. Cadê a modernidade? Cadê a geração endógena de tecnologia? Não existe. Pior, não existe projeto de geração endógena de tecnologia. Pior, o Brasil não investe em tecnologia, investe 0,8% do produto em tecnologia. Né? Mas pior que isso, é que o Brasil financia o desenvolvimento tecnológico nos Estados Unidos, o Brasil financia o desenvolvimento tecnológico na Alemanha e em todos aqueles países dos quais existem filiais do Brasil. Sabe como? Cada vez que a matriz norte-americana vende a tecnologia que é nova aqui, a empresa brasileira filial paga com receita de grana que ela obteve dos seus lucros vendendo no Brasil. Então é renda da economia brasileira que, através da conexão filial-matriz, vai financiar a inovação tecnológica na matriz. Então, meu amigo, falar Então, vamos entender isso para poder começar a pensar em geopolítica internacional. Tá? Mas a gente vira um grande país da América Latina, né? Imperialista na América Latina, olha. Está comprando o que da Bolívia? Fora a cocaína. Gás, né? Petróleo boliviano, né? Está mandando empresa brasileira, Camaro Correia, Mendes Júnior, construiu o oleoduto, Parará. Lembra as empresas norte-americanas, francesas, inglesas e alemãs do Afeganistão e do Iraque? Pois é, o Brasil está fazendo essa pequena geopolíticazinha lá. Na Bolívia, no Paraguai, né? Na Argentina, mais ou menos, os hermanos, né? Tem uma dor de cotovelo do Brasil que só vindo, duas nações, né? Tá? Então é isso, e nós estamos nesse nheco-nheco, potência, não sei o que, tá. Quero dizer o seguinte: eu fiquei assim,
estou em estado de expectativa a respeito da última viagem que a Dilma fez à Europa, quando declaradamente ela teria ido à Alemanha falar com a Angela Merkel a respeito de política de transferência de tecnologia. Isto pode ser algo muito interessante, né? Mas ainda é muito restrito vir de uma pessoa como a Dilma, que conhece a economia, conhece a necessidade do país, mas isso é algo que tem que passar pelos meios de comunicação, pela opinião pública. A questão fundamental, entender essa questão fundamental é o seguinte: não existe país autônomo se não for capaz de gerar endogenamente a sua tecnologia. E mais, sabe ter como distribuir a riqueza assim gerada. Entenderam esse tema, né? O Brasil agora exporta produto no secundário, não só para os países da matriz, mas, ó, os hermanitos da América Latina. Tá, ok. Né? Mas o que? É caminhão Mercedes-Benz, ônibus Volvo, etc, etc, etc. Ah, receita, renda de exportação, legal. A renda de exportação entra como lucro da empresa internacional no Brasil e eventualmente sai para fora. Volta para lá. Nada garante que está aqui tendo efeito multiplicador de renda de riqueza. Né? Bom, essa, digamos, é a condição de contorno externo da geopolítica brasileira. As condições de contorno externo estão postas, primeiro, não necessariamente em ordem de importância, na questão endógena da questão da produção endógena de tecnologia. E uma outra questão fundamental, que é a seguinte: a exploração do trabalho. A velha mais-valia ricardiana tomada e desenvolvida pelo Marx, mas não é a criação dele. A exploração do trabalho se dá pelo diferencial da renda produzida pelo trabalho e da renda que é apropriada pelo capitalista com a diferença, menos o que é pago com salário. A exploração do trabalho é tanto mais intensa quanto maior for a carga horária de trabalho. Observe o seguinte: a Europa toda, ao final da Primeira Guerra Mundial, estabeleceu a jornada de trabalho de 40 horas, 8 horas por dia. A jornada legal no Brasil é de 48 horas. Nós só estamos atrasados 90 anos. Só. E alguns patetas como eu, né, que votaram, fizeram campanha, brigaram com a família para votar no Lula e fazer campanha pelo Lula, vamos ser um trabalhador da presidência. Cadê a nova política salarial? Tinha um perigoso agitador negro, assim, só podia ser, né? Que fazia a proposta de uma jornada de trabalho de 40 horas. Esse desgraçado virou senador, inclusive. Era do PT de Canoas. Chama-se Paupaí, evidentemente. E no tempo do Fernando Henrique, os patetas petistas, como eu, diziam assim: tá vendo? De cada mês aparecia uma notícia sobre o país fazendo isso, fazendo aquilo, mas nunca era votada a lei do país das 40 horas. E a gente dizia: Fernando Henrique, neoliberal, quando o Lula ganhar, nós vamos ter 40 horas. Eu estou falando como cidadão. Eu estou me lixando para 40 horas, como professor, não tem, eu tenho já as 40 horas, né? Isso é qualquer assunto. Eu tenho um caso, como você sabe, eu tenho muitos coleguinhas meus. De qualquer maneira, depois que o Lula assumiu a presidência, houve um tempo maior de juízo. Liga, o Paim morreu? Não ouvia mais falar no nome do Paim, e muito menos da coisa. O Paim foi silenciado. Processo de Moscou, no tempo do Stalin. Tira o Trotsky da foto e tira o Paim dos jornais. Nunca mais ouviu falar nisso. E estamos esperando até hoje que a jornada, no mínimo, a jornada de trabalho seja reduzida para 40 horas. No mínimo. Eu sei, tem gente do PSOL que está achando que eu sou muito radical, né? Que eu tenho que estar no PSTU ou do PSOL. Mas não é. Eu sou do velho Partido da Internacional do Capital. E para fechar, quero lembrar. Já chegamos até a quarta
que disse aqui o Catani. Os caras estão articulados, a gente não sabe bem. Na verdade, meus amigos, existe uma internacional do capital que tem 3 séculos, mais ou menos. A internacional do capital existe. Só que ela não precisa fazer a bandeira, fazer o hino, né? Bandeira roxa, etc, etc, etc. Nós temos 4, 1, 2, 3, 4 internacionais do capital. A Internacional dos Trabalhadores, a Internacional do Trabalho do Capital existe, está operando permanentemente em cima das contradições todas que existem em economias como a brasileira e a norte-americana e a economia europeia. Lembrando, agora sim, para finalizar, porque estou com menos de 1 minuto, né? Aqueles gregos, aqueles aposentados gregos, que caras desgraçados, né? Estão ferrando com a economia. Aqueles aposentados franceses, e os brasileiros também, daqui a pouco, já estão cobrando do Fernando Henrique, né? Olha aqui, ó, tu está na rua, vem um moleque tal, de 16 anos, com 38 na mão, ele tem capacidade empresarial, né? O 38 é bem de capital, está gerando renda para ele, dá ponto para ti, assim, passa a grana. Tua sorte não está tremendo, não está afumado, não está craqueado, né? Aí tu tira, dá 90 pila para ele, pega, vai embora, e aí fica furioso. Se eu pudesse, eu matava esse cara. Né? Só que tem o seguinte, cada um de vocês tem um parente mais velho, né? Ou tem um familiar que durante 30, 35 anos pagaram sobre 10 salários mínimos da Previdência e estão recebendo 4. O assaltante é o Estado. O assaltante é todo aquele político brasileiro que mantém esse tipo de roubo, sequestro do colo, não é nada. Cara, faça as contas. Pegue, digamos assim, 500 pila por mês, bote uma caderneta de poupança a 6,25% ao ano e bota na potência 35. Pega Texas, a HPzinha de você, e vocês vão ver que vão ter que viver até os 100 anos para poder gastar aquilo virando um perpulado. Tá? Isso é um roubo, não há como fazer isso. Isso se faz com a maior naturalidade. Tá? Então, essas questões, no caso europeu, foi acontecendo. No caso norte-americano, a falência financeira, da incompetência dos especuladores financeiros fez os Estados Unidos pagar. Como é que os Estados Unidos não explodiu? Muito simples. Os Estados Unidos, aí de novo é uma questão de geopolítica, os Estados Unidos têm um déficit comercial bilateral com a China de 800 bilhões de dólares ao ano. O superávit chinês correspondente de 800 bilhões, se a China for transformar isso em yuan, moeda nacional, a economia explode do ponto de vista financeiro, do ponto de vista da inflação. O que a China faz? Compra os títulos da dívida longa norte-americana, os bônus de 30 anos do Tesouro norte-americano. Com esse dinheiro, o governo norte-americano, o Tesouro norte-americano, pode pagar a ineficiência dos vagabundos de Wall Street, os vagabundos de luxo de Wall Street, né, sem ter que aumentar imposto, né, e sem ter fazer qualquer outras medidas de arrecadação. E passa tranquilo o governo norte-americano. Aí a crise, né, chega nos bancos europeus, porque eles estavam associados, vinculados aos bancos norte-americanos. Ninguém mais nem sabe como resgatar a dívida. Tanto é que o pessoal do Financial Times, da Economist, e todas as grandes publicações de língua inglesa, falam em shadow banking, shadow system, sistema bancário sombra. Ninguém sabe quem deve exatamente quanto e particularmente para quem. Não há como resgatar isso aí. Bom, mas os bancos europeus estavam pendurados na especulação financeira e chegou neles também. Quando chegou neles, para os bancos não quebrarem, que foi que os governos da Irlanda, da França, da Itália, Espanha, Grécia fizeram? Os governos tiraram o dinheiro da arrecadação, até então faliam, arrecadavam o dinheiro, gastavam o funcionalismo público, previdência, etc, etc. Pagavam, ok. Tinha grana e a coisa estava indo muito bem. Agora, de repente, esse dinheiro tem que dar dinheiro para os bancos não quebrarem. E deram bilhões de dólares para os sistemas bancários nacionais em toda a Europa. Aí no ano seguinte descobriram que não tinha dinheiro no Tesouro, em algum par.
Os vagabundos desses caras, aposentados. Eu fico ligado porque eu sou um cara velho, evidentemente, né? Não tão velho. Eu estou sentindo que eu estou sendo roubado também, que absurdo. Né? É isso que aconteceu. Aquele dinheiro que ia para os velhinhos, coitadinho, e não dá, né? Velho, covardia, isso é covardia. Tirar doce de criança de 9 anos é covardia. De velhinho também. Tu imagina uma greve dos velhinhos? Os velhinhos vão protestar, não sei o que, vamos fazer uma coisa violenta, ocupar o velhinho lá da bengalinha e tal, para ocupando uma repartição pública, coisa parecida. Então, o pior de tudo é que são velhos, essa velharia do Congresso Nacional e dos congressos em todo o mundo, roubando de outro velho. O que eles aplicam, no entanto, de lei para os outros velhos, não serve para eles. E eles continuam com as coisas. É essa canalha dessa geopolítica que a gente tem que levar concretamente em consideração. Desculpe se eu estou usando adjetivo, eu sei que aquilo cientificamente o cara não pode, tá? Mas eu tento operar com a realidade das coisas. Dessa geopolítica internacional, vai até a geopolítica internacional e retorna à internacional, tu vê que elas têm uma coerência do sistema. É isso aí. Muito obrigado, pessoal.